Olá, mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mestres do Bem. Estamos em uma nova série e o nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre imagem e comunicação. Isso mesmo, imagem e comunicação. Você sabia que mesmo em silêncio você está comunicando algo? Será se essa comunicação é boa ou é ruim? Nós damos ao nome dessa comunicação de comunicação não verbal. É quando a gente está em absoluto silêncio, mas a nossa aparência, a nossa postura, os nossos gestos, o nosso olhar, até mesmo o nosso distanciamento uns dos outros, está passando uma mensagem. Mas será que essa mensagem, como eu disse, é boa ou é ruim? Ela conversa e reflete algo que é bom para as pessoas que estão à nossa volta? Porque, como temos falado, a comunicação é a chave principal para termos bons relacionamentos dentro de casa, no nosso trabalho, no convívio com os nossos amigos, dentro da igreja. Nós vamos ter um bate-papo muito bacana hoje. Daqui a pouco, depois da vinheta, eu apresento a nossa convidada. Aqui ao nosso episódio e a nossa convidada de hoje dispensa apresentações porque é a nossa apresentadora do Mestres do Bem. Lili, seja bem-vinda. Né? Hoje eu sou apresentadora e a Lili é a nossa convidada. Como que é, Lili, estar nessa posição? O que você acha? Então, Roberta, ei pessoal, é uma alegria, né, estar aqui com vocês novamente e agora sendo entrevistada. Vou falar para vocês que eu acho que é mais difícil estar aí, viu, Roberta? Confesso eu acho que a sim. gente, quando a gente está desse lado de cá, que é para falar de algo que a gente domina, que a gente tem ali um pouco de conhecimento, é mais confortável do que essa posição aí. Isso mesmo, gente, é verdade. Então, quem esteve aqui no nosso primeiro e segundo workshop já teve um contato mais presencial, mais pertinho com a Lili. Ela esteve falando aí sobre a experiência da mesa. Foi um tempo muito bacana, né, Lili? E a gente tem alguns grupos de WhatsApp aí, quem continua nos seguindo, continua nesse processo de conhecimento também, tem contato com todas nós lá, né? Mas eu gostaria de apresentar aqui um outro lado da nossa apresentadora do Mestres do Bem. Neiliana Vilaça, ela é personal styler e consultora de imagem. E não tinha ninguém melhor para a gente trazer aqui para falar sobre essa nova série. Né? E nesse episódio a gente está falando sobre imagem, sobre comunicação. Lili, fala um pouco para a gente, por favor, essa questão da imagem, o que a gente comunica com as nossas roupas, com as nossas atitudes. Explica um pouco melhor para o pessoal de casa. Então, mulheres, olha só, Roberta já deu uma prévia aí do nosso bate-papo. Nós vamos falar então qual que é a importância da nossa aparência, do nosso cuidado para a comunicação não verbal. Você falou que a gente comunica de forma verbal e de forma não verbal. E a forma não verbal, ela corresponde a grande parte da nossa comunicação, viu, Roberta? Então, tem estudos que falam que a gente demora 3 a 5 segundos para fazer ali uma avaliação, né, uma análise de uma pessoa. Então, a pessoa sem falar uma palavra, o nosso cérebro, ele é muito visual, ele já consegue fazer ali um pré-julgamento de quem é aquela pessoa. Pelo tom de voz, pelos gestos, expressões faciais e pelas nossas vestimentas. Então, as nossas roupas, a forma como a gente se apresenta de uma forma geral, ela é muito importante porque ela é uma poderosa ferramenta de comunicação. Você sabia disso? Que a gente pode usar isso a nosso favor quando a gente entende isso. Que o vestir, né, quando você escolhe uma roupa, quando você escolhe um corte de cabelo, ele está comunicando algo sobre você. Então, quando a gente tem intenção, que a gente aprende sobre isso, a gente pode usar isso a nosso favor. Porque quando a gente não sabe, qualquer coisa tá serve, bom. Né? E às vezes o nosso discurso, a gente tem muito mais trabalho, né, para comunicar de forma verbal e esse discurso, ele não está coerente com a nossa comunicação não verbal. Então, o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Isso mesmo, muito bom.
Lili, vamos lá falar sobre um assunto um pouquinho assim polêmico, mas eu acho que é importante a gente falar, principalmente porque somos mulheres cristãs, né? E muitas mulheres também às vezes podem ter essa dúvida, que a gente fala às vezes, né? Existe essa questão de que a mulher cristã tem uma roupa específica para ela, ou essa questão de se vestir, de se preocupar em arrumar o cabelo, de estar bem, de estar elegante. Isso é uma vaidade? Isso é pecado? Então, olha só, por muito tempo, né, gente, o se arrumar, o se cuidar, ele foi visto sim como vaidade, como pecado. Até tem na Bíblia, né, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, né, versículo 3 e 4, que fala que a beleza da mulher não deve estar nos adereços, no externo, mas na parte interna, no seu comportamento, né? E tudo tinha um contexto, né, na época e tudo. O que acontece? O que acontece é que nada pode tomar o lugar mais importante na nossa vida, que deveria ser o local que Deus deve ocupar na nossa vida. Uma questão de prioridade. De prioridade. Né? Quando a mulher ela preocupa só com a sua parte externa, né, só com a beleza externa, pode ser um problema. Mas em nenhum momento é falado, né? Igual na própria Mulher Virtuosa, e depois eu quero deixar um livro aqui para você, se tiver dúvida, ver como que nós temos na Bíblia relatos, histórias de mulheres que se cuidavam, né? Porque a gente não pode dicotomizar corpo, né, do corpo do espírito. Então a gente precisa de ter um cuidado integral, sabe? A gente tem que cuidar da nossa parte interna, do nosso espírito, das nossas emoções, mas a gente está inserido num mundo. A gente precisa do nosso corpo físico, da nossa saúde. Então todas essas áreas devem ganhar atenção. Agora, fato é que algumas denominações, eles têm uso e costume, né? E tá tudo bem, não tem problema. Mas daí a gente falar, né, que a mulher ela não pode se cuidar, que ela não pode cuidar da sua aparência, que ela não pode cuidar do seu corpo físico. Ou que ela não pode ser bonita, porque vai estar chamando a atenção. Já é algo assim que a gente precisa, né, tá trabalhando para desmistificar isso. Porque por muito, né, as mulheres cristãs eram vistas como aquelas mulheres que não se cuidavam, que não, né, usavam as roupas assim. Você não precisa estar na moda, usar a melhor roupa, a roupa mais cara. Você pode ser elegante, você pode estar bem vestida, né? Entendendo um pouquinho mais e entendendo que nós estamos comunicando. Então, o que nós estamos comunicando com a nossa aparência? Se eu não cuido do templo do meu espírito, né? Se eu não estou cuidando de mim, como que eu vou cuidar das outras áreas da minha vida? Então, uma coisa, ela está conectada à outra, né? Então, a gente fala que o belo atrai, né? Uma pessoa atraente, ela atrai, mas ela pode atrair para as coisas boas, né? Não para a parte sensual, para a parte... Mas ela pode atrair pelo comportamento, pela postura, pela elegância que ela tem, e isso atrair pessoas e a gente refletir também, né, que uma beleza para nós deve começar dentro de nós e daí refletir na parte externa. Como a gente estava falando daquela música que o Baruch canta, né, que com o nosso pensar, com os nossos gestos, com o nosso agir, a gente tem que refletir a imagem de Cristo, a beleza de Cristo. E Deus criou a mulher, criou o ser humano, criou as coisas pro belo. É bonito, a mulher é bonita, é um ser bonito. E essa beleza, ela é composta também por esse processo de se vestir, de se cuidar. Muito mais do que atributo físico, exatamente, né? Porque o atributo físico, gente, ele é perecível, né? Assim, você pode ser uma pessoa muito bonita, mas se você não se cuidar, ou às vezes nem a questão da beleza física em si, mas a forma como ela lida com o mundo, como ela lida com as pessoas, como ela reflete, né, Cristo na vida dela, isso é muito especial, né? Porque a beleza também envolve as questões do comportamento, né? Da pessoa ser gentil, né? Isso. Dela saber receber bem, saber se portar bem, né? Em situações de conflito, saber conduzir as coisas bem em casa.
Isso, Justamente. né? E eu isso quero deixar reflete. aqui, nós estamos falando isso, essa dica aqui desse livro chama Mulher Nota 10, do pastor Hernandes. Ele fala sobre a mulher virtuosa, a relação dela com Deus, com ela mesma, com a família, com os outros, e na parte da relação dela com ela mesma é muito legal, porque ele fala isso da importância que a mulher virtuosa ela se cuidava fisicamente, ela se vestia bem, porque lá fala que ela usava linho e púrpura, era o melhor que tinha na época, mas não por isso ela era arrogante, ela era soberba, né? Ela dava conta ali de todas as áreas da vida dela. Era Então, uma mulher que trabalhava fora e dentro de casa, né? casa. Ela era aquela mulher dinâmica, bem dos tempos atuais, né? Ela era protagonista de várias áreas, né? Percebe-se que ela tinha uma prioridade, assim, muito bem definida, né? Que é aquela questão que a gente falou. Apesar dela se preocupar com a beleza dela, com o cuidado dela e também da sua família, né? Porque fala que o marido dela era louvado, os filhos dela eram tidos com muita estima na cidade e tudo. Então isso reflete esse cuidado, essa beleza que ela também queria que a família dela tivesse. Isso mesmo. Então isso mostra aí pra gente aquilo que você falou, a prioridade estão todas alinhadas. Então, se você tem dúvida, né? É um livro bem fininho, é muito lindo a Como forma que chama, como... Lili? Mulher Nota 10. Os Passos de uma Mulher Bem-Sucedida pelo pastor Hernandes. Então, Hernandes Dias, né, Lopes? Então, muito legal. E aqui fala dessa relação da mulher com ela mesma, né? Dela se cuidar, dela cuidar da sua aparência, dela se vestir. Aqui ele fala com bom gosto, né? De forma apropriada. Então, é bem legal, né? Para o mundo aí das mulheres cristãs. Cabe ressaltar também, para você aí de casa, mulher, para você, Roberta, para mim, sempre, né? Que esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde física, com a nossa aparência, ele vai impactar na nossa autoestima, que isso impacta, né? Na nossa saúde emocional também. Com certeza. Então, Lili, já que você falou de autoestima, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa autoestima, né? O que isso afeta as mulheres, porque hoje a gente tem vivido num mundo que muitas mulheres sofrem por causa dessa autoestima baixa, E né? um padrão muito alto, né, Roberta? Exatamente. De cobrança. Gente, nós vivemos, então, num momento de muita comparação, de padrões de exigência cada vez mais altos e inatingíveis, e isso acaba impactando, sim, Exatamente. né? As Principalmente mulheres. por essas redes sociais, né, que a gente vê que as mulheres Você vê um mundo muito real, abaladas. aliás, irreal, né? Irreal, né? E Uma querendo expectativa irreal, né? isso. E aí o que acontece? O que é autoestima, então? Autoestima é o valor que a pessoa confere a si mesma, sabe? Então, o que eu queria falar é que, assim, na verdade ela é impactada por muitas coisas, mas a gente que conhece a Jesus, a gente precisa entender algo muito importante, que nós somos criaturas, né, feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso por si só já nos faz, assim, obras-primas, né? E que a maior parte, assim, dos problemas somos nós que criamos, né? Então, quando a gente se olha no espelho, a gente tem ali, às vezes, uma visão tão deturpada, né? De tanto, assim, ataques contra a gente mesma. A gente só procura defeito, Roberta. A gente não tem o hábito de se olhar e se achar interessante, se achar bonito. Normalmente, a maioria das mulheres, elas ficam procurando defeitos, não é verdade? Exatamente. E aí, o que acontece? Essa avaliação, esse julgamento que ela tem de si mesma, o sentimento que ela tem em relação a ela, vai ficando ali muito, não vou falar diminuído, mas baixo mesmo, né? E na Bíblia também tem um versículo que eu acho que é importante ressaltar, porque a Bíblia fala, né? Lá em Mateus, que, né, a gente deve amar, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa se amar. Isso é algo assim, para eu amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Mas não é aquele amor de superego, né? De exaltação, de ser melhor, não. Mas é entender esse propósito, né? Da minha vida. Se aceitar como você é, isso. Né? Ver o que é belo, da forma com que Deus nos criou. Defeito todo mundo vai achar, tem. Mas, e a né? gente pode melhorar, né? Ver o que a gente brinca na consultoria de imagem, ruídos, todos nós temos. Às vezes seu cabelo não tá legal, às vezes é uma roupa, mas tudo a gente consegue ali estrategicamente mexer para melhorar. Mas
essa autoestima é algo que deve vir mesmo, assim, de dentro para fora e vai refletir, igual a gente falou. Então, mulherada, resgatem aí o amor próprio, se cuidem, se gostem, porque uma coisa puxa a outra. À medida que eu me cuido, eu vou me gostando, né? Quando eu vou me gostando, eu vou me cuidando. Agora, o que acontece? A mulher, ela cuida de todo mundo, não é verdade? Ela cuida da família, ela cuida do trabalho e às vezes ela se deixa em último lugar. E ela deixa de se cuidar. E isso com certeza vai impactar, porque ela vai olhar, ela não vai gostar do que ela tá vendo, né? Ela vai estar cansada, ela não vai ter ânimo. Então ela deve ser o cuidado, né? Cuidado consigo mesmo deve ser uma prioridade também na vida dela. Você está falando aí sobre essa prioridade? Nós temos feito... o nosso último episódio a gente falou sobre rotinas, né? Sobre um método que chama método Fly Day. E uma das rotinas que a gente tem trabalhado, se não me engano foi a segunda, que a gente chama de Baby Step, é para a gente fazer com que as mulheres entendam que criar o bom hábito de levantar e de se vestir completamente muda toda a história daquele dia, né? Porque se você se levanta, arruma seu cabelo, passa um perfume, veste uma roupa completa, né? Verdade. Com calçado e tudo, você já está comunicando ao seu cérebro algo importante, que você já está pronta para aquele dia. Que é o contrário, né? Se você fica de pijama ou coloca uma roupa velha para fazer faxina, que geralmente era o que a gente fazia, né? Tem uma roupa para faxina, uma roupa só para ficar em casa, e você nunca tá pronta para aproveitar um dia o máximo que ele tem, né? Ou seja, para sair de casa, para um trabalho, ou para trabalhar home office. Então a gente tem trabalhado isso com as meninas e tem sido algo muito legal, porque a gente comunica pra gente mesmo, isso, né? Olha, isso que eu ia falar. Eu tô bem, eu quero me sentir bem, eu vou ficar bela, eu vou ficar bonita. E a gente fica bem não só pra fora, né, Lili? Pra nossa família. Gente, e é algo, Roberta, que está ao seu alcance. Ninguém pode fazer por você. Olha que coisa legal, né? Eu não posso arrumar a Roberta. A Roberta tem que querer se arrumar, ela tem que ter esse desejo. E tem estudos também da neurociências que falam, inclusive, da postura, uma postura encurvada, né? Isso impacta no nosso poder, assim, de enfrentar, sabe? Da nossa capacidade. Então, um peito ereto, né? A postura, ela comunica e manda para o cérebro esse tipo de informação também. Então, mulherada, nada de ficar em casa com roupa furada, roupa velha, de pijama, Roberta. Pelo amor de Deus, gente, de pijama. Por quê? Você tá dando o seu pior para sua família. Exatamente. Né? A gente arruma pra fora, legal, mas você também tem que arrumar pro seu marido, pros seus filhos. Vou contar aqui só da pandemia, que a primeira semana eu achei que o mundo, né, ia ficar daquele jeito. Eu comecei a cair nessa coisa de querer ficar de pijama. Gente, olha que a pandemia, que a gente viu que não, a quarentena, né? Eram 15 dias, né? Depois o negócio. Eu falei, não, eu tenho que. Meu discurso, ele não pode ser uma coisa e a minha prática ser outra. E aí eu me arrumava, gente, eu levantava, eu me arrumava, trocava de roupa, passava perfume, aí meus meninos falavam assim, mamãe, você vai sair? Eu falei, não, eu tô me arrumando pra vocês, pra mim, pra ficar em casa. Né? Então a gente pegar esse hábito, né? Seus filhos, isso a gente está ensinando para eles também através do exemplo. Então quem tem meninas aí também, né? Então já ensinar a levantar, trocar de roupa, pijama é para dormir, né? Roupa, ficar arrumadinha em casa, nada de chinelo horroroso velho, né? Muito roupa furada, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente consegue vestir bem, pagando pouco. Nós vamos discutir nos próximos episódios como, né, fazer isso. Lili, eu tava lembrando aqui, né? Já vamos terminar, tá? Eu tava lembrando aqui quando os meninos eram menores, né? Agora tem 18 e 16 anos. Mas essa questão de se vestir, eles falavam pra gente assim, mamãe, eu não quero que você vá com essa roupa me levar na escola. Papai, eu não quero que você vá de boné e de camiseta me levar na escola. Eu quero que o senhor vá bonito, eu quero que a senhora vá bonita e com esse sapato aqui. É isso. Então você vê que mesmo criança, a gente tá fazendo essa comunicação, igual você acabou de falar, né? A gente influencia os nossos filhos e comunica algo para eles. E quando você não tem uma boa postura, uma boa aparência, mesmo no inconsciente deles,
Eles não querem que a mamãe e o papai sejam vistos pelos coleguinhas de uma forma que eles não gostam. Não gosta. Interessante demais, gente. E é verdade, porque eu já passei por isso também, sabe? Às vezes de você estar em casa, né? Às vezes com um chinelinho, você vai levar na escola e eles veem, eles têm padrão de comparação, né? Então, às vezes, de falar assim, o Rafael já fez isso comigo também. E eu acho lindo, porque é uma percepção. O que eles querem? Eles querem mostrar a mamãe bonita, a mamãe bem cuidada, né? A mamãe saudável que eles têm. E não a pior versão, né? Que a gente costuma ficar em casa assim, né? Na grande maioria das vezes, de forma que a gente acha que é confortável, mas é um desleixo da nossa parte. A gente tem que ficar alerta o tempo todo, né? É o que a gente vem falando nos nossos workshops também, né? Isso. Sobre a melhor louça, sobre a melhor comida. Isso. Então, a nossa melhor versão também, né? A forma com que a gente se põe para a nossa família. Isso tem que ser o melhor. O melhor. Né? Porque tá dentro desse versículo. Para me amar o outro que é o meu marido, os meus filhos, eu tenho que me amar. Então, eu tenho que... O meu discurso, como você falou, né? A minha aparência tem que bater com aquilo que eu falo. Ou seja, comunicação verbal tem que ser de acordo com a não verbal, né? No Experiência do Lar, a gente fala de usar o que você tem, né? Que a gente... Olha, não guarda roupa também, não, né? Usa, né? Às vezes a gente... Quantas pessoas morrem, deixam um guarda-roupa novo, inteiro, que nunca usou, né? Esperando uma oportunidade. Claro que você não vai sair de roupa de festa, com as coisas assim. Mas, gente, a gente tem o momento chama presente. Então, é pra gente usufruir, desfrutar, né? Então, assim, coloque aquilo que você tem em uso. Exatamente. E faz toda a diferença, né, Lili? Nós já estamos caminhando aqui pro finalzinho desse episódio. Vamos lá, Lili. Dá algumas dicas práticas pra mulherada aí de casa, pra mim também, né? Dicas práticas de como que a gente pode melhorar essa nossa imagem, né? E como que a gente pode se tornar mulheres atraentes, acessíveis para as pessoas que estão à nossa volta. Ótima pergunta. Gente, lembrando que nós não estamos falando de beleza física, aqui nós estamos falando de imagem pessoal. E imagem é um conjunto, né? Então, a forma do cabelo, a forma das vestimentas, é um conjunto. Então, eu tenho que preocupar com esse conjunto, né? Então, primeira coisa, eu falo que o pior ruído numa imagem de uma mulher é hábitos de higiene que não estão legal, né? Então, um cabelo sujo, né? Unhas, uma aparência, assim, de desleixo. Então, começando por aí, você não precisa estar com a roupa mais nova, mas só de você já estar com essa aparência de bem cuidada, já faz muita diferença, né? Então, levantou, mulher? Ó, tira o pijama, lava o rosto, passa uma base ou um protetor com base, um batonzinho, perfume. Ah, mas meu perfume é caro. Compra um mais barato. Mulher tem que ser cheirosa, ficar cheirosa dentro de casa. Então, tem um perfume para sair, mas tem uma colônia, um perfuminho para você ficar em casa, cheirosinha. E é gostoso, né? Quando você Muito passa na casa e o marido fala gente, assim, o dia... Que cheiro bom! O dia muda, né? Assim, muda demais. As mulheres que estão trabalhando em casa, é importante demais, né? Essa aparência. Outra coisa que eu quero falar, né, para as mulheres a questão do conforto e do desleixo. Muito, assim, tênue a linha. Então, às vezes, você quer uma roupa confortável para ficar em casa, mas a roupa tá, assim, precisando de ir pro lixo, né? Roupa furada, mal conservada, isso também, gente, para aparência, né, para nossa imagem pessoal, não comunica legal, né? A comunicação não é interessante. Lembrando que o que a gente usa, né? Acabei de falar aqui da roupa velha, mas isso em tudo, do seu calçado, da sua... Então, para quem trabalha fora, sempre perguntar. Não vou falar para quem trabalha fora não, tá, gente? Para você que tá em casa também, que trabalha em casa, que trabalha com a família. Qual que é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim? Quem eu sou de fato? Como que eu quero que o mundo me veja? A partir disso, você vai pensar nas suas escolhas. E aí, a gente fala aqui muito, ó, deixa eu só olhar mais umas dicas aqui da higiene, né, do vestir. Qualidade de peças, Roberta, nós vamos falar nos próximos episódios. Você não precisa ter roupas caras, mas se você entender um pouquinho de qualidade de peças, você consegue ter boas peças com bom caimento,
para você usar em casa, usar no trabalho, tentar não ter esses guarda-roupas fragmentados, um guarda-roupa de trabalho, um guarda-roupa para sair, um guarda-roupa para ficar em casa. A gente vê que assim, se a gente tiver um guarda-roupa inteligente, coordenável, isso assim, eu de um ambiente de trabalho eu consigo ir num ambiente mais formal, mais ou casual, conhecendo um pouquinho. Conhecendo o meu corpo também. O que me favorece? Que tipo de roupa que eu gosto? Sabe, que tipo de estampa que eu gosto? Isso vai te dando pistas para você ter uma comunicação muito conectada com quem você é de fato. Aí é quando a gente precisa conhecer quais são os nossos estilos, né? Ah, isso é um bom tema e nós vamos falar no próximo programa, tá? Exatamente. Lili, então, muito obrigado, né, pela sua participação. Lili, então, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito rápido, né, chefe? Tá nem prestando atenção. Lili, então, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio. Meninas, ainda não acabou, tá? Nós vamos agora para o segundo episódio. Vamos falar sobre um tema muito legal, que é elegância nunca sai de moda. O que você acha? A Lili vai continuar com a gente, tá bom? E segue aí para sua reflexão, né? O que a gente viu no episódio de hoje? A importância da nossa imagem. O que nós temos comunicado, né? O que reflete em nós? Que beleza que tem refletido através da nossa postura, da nossa linguagem, da nossa forma de se vestir. Como que tem andado os nossos relacionamentos através da nossa comunicação. Então, fique aí pensando, reveja esse vídeo, assista os nossos outros episódios, tá bom? E continue nos seguindo no próximo episódio. Até mais. Até mais.